Uma das perguntas que eu mais recebo de colegas da graduação é: Pedro, estou perto de concluir a faculdade, vou começar a fazer o TCC, mas eu não faço ideia de como escolher nem o tema dele. Por favor, me ajuda? Então, no vídeo de hoje, eu resolvi compartilhar com você 5 dicas para escolher o tema do seu TCC de forma rápida e fácil. Oi, seja muito bem-vindo à minha casa, o meu canal Escrevivências. Meu nome é Pedro Feitosa, este é o meu sinal em Libras e eu estou aqui hoje para falar para você, como eu disse, 5 passos para você seguir e poder escolher o tema perfeito para o seu TCC. Então, já iniciando, porque eu não gosto muito de enrolar, primeira coisa, quando você estiver passando por esse momento de escolher o seu tema do TCC, é que você ou já está em uma fase de concluir o seu curso, você já tem alguma ideia de para onde você vai depois, ou qual área você gosta mais, você se identifica mais, ou até mesmo aquela área que você já trabalha, já estava atuando na sua carreira, ou até durante a faculdade, em estágios extracurriculares. A primeira dica que ajuda demais a todas as pessoas que eu já acompanhei nesse processo de escrita do TCC é escolher um tema que você trabalha com ele, que você vivencia, que você conhece bem. Ah, mas tem outro tema que eu gosto muito, Pedro. Tem outro tema que estou me interessando, que eu estou pensando em trabalhar com ele no futuro. Mas tenha em mente que agora é o momento de você fazer uma prova para você ser aprovada na sua universidade. Então, se você gosta de outro tema, tem outro tema que você gosta muito também, que você tem interesse em estudar, use esse tema para você fazer um curso, para você fazer um mestrado, para você fazer outra coisa. Mas no TCC, escolha aquele tema que você já tem certo domínio, entende? O que eu estou querendo dizer é que se você for falar de uma coisa que você não sabe nada ainda sobre, você vai sofrer muito mais, né? E esse vídeo é sobre como facilitar a sua vida no processo de escolha do TCC. Então já recebi ligação de pessoas desesperadas dizendo: minha defesa daqui a 2 meses, eu não sei do que se trata o meu tema. E é justamente porque a pessoa escolheu um tema que ela não conhecia, ela achava bonito falar sobre, mas ela não dominava. Então, gente, vamos escolher coisas que você já vivencia. Você falar sobre o que você já está presenciando é muito mais confortável para você. Você chegar lá na frente dos professores da banca e você vai narrar aquilo que você já sabe. Então, você vai sofrer bem menos, assim como vai evitar tanta ansiedade, não é verdade? Esse é o primeiro passo para a escolha do TCC, aquilo que você já vivencia ou já vivenciou, aquilo que você já tem experiência. O segundo passo é escolher algo que está em discussão na sua área. E existem temas que estão em discussões há muitos anos e, consequentemente, já existe muito trabalho publicado sobre isso, ou seja, material para você revisar, para você estudar, escrever seus textos mais tranquilamente, mas, em compensação, ainda não tem um consenso na literatura sobre aquilo. Isso é bom. Pedro, mas como é que eu vou falar sobre uma coisa que nem os pesquisadores ainda definiram o que é o certo sobre ele? Existem temas que não se tem uma definição do que é certo. Muitas vezes é a escolha do ponto de vista da pessoa. Esses temas assim, que deixam em aberto opções de como compreendê-lo, são muito positivos. Esses temas que geram discussão, porque você não tem aquela obrigatoriedade de responder o que é certo. Você aqui não está num PhD desenvolvendo uma teoria nova, você está concluindo a sua graduação, então você está fazendo aquele TCC, você só precisa narrar aquele problema, aquela situação problema. Então vamos escolher temas
que ainda estão justamente em processo de descobrimento, porque são esses temas que vão deixar você mais confortável em apresentar, haja vista que nem a própria literatura ainda tem um consenso sobre ela. Então, o seu trabalho vai ser unicamente apresentar os lados. Então, uma vertente está achando isso, outra vertente está achando isso. E aí você vai apresentar esses pontos de vista e discutir. Por exemplo, eu sou da medicina, eu estou me formando médico. Já existem alguns estudos consolidados de se fazer metformina na gravidez para gestantes com diabetes gestacional de tipo leve, mas existem uma outra vertente de endocrinologistas que não recomendam, e aí segue aquelas duas linhas, né? Os que recomendam, os que não recomendam. E aí é um tema para se falar muito interessante, porque você vai apresentar o que é que os estudos pró estão trazendo, o que é que os estudos contra estão trazendo, e você vai discutir, e aqui lá na hora da banca, a banca vai opinar, o professor tal acha isso, outro professor acha isso. E aí, eles vão ficar preocupados em discutir e você vai ficar tranquila lá na frente só concluindo a sua apresentação. Então, eu acho esses temas divergentes excelentes justamente para descarregar a obrigatoriedade de dar uma resposta no final da apresentação, né? Se a literatura ainda não tem a resposta, por que você tem que ter, que está só concluindo ali a graduação, não é verdade? Outro tema, Pedro, você deu um exemplo da medicina, mas por exemplo, eu sou da humanas, eu faço ciências sociais, faço história, então justamente são as áreas que mais também tem temas que dependem do ponto de vista da pessoa, né? Você não tem que trazer aquela resposta no final. Então, os temas polêmicos, né? Eles vão gerar aquele debate na hora, consequentemente você vai apresentar as visões das pessoas. No final, você não é obrigado a dar a sua resposta. Você não tem que dizer se é certo ou não. Você só tem que apresentar os pontos de vista, né? Esse foi o segundo passo. Agora vamos iniciar o terceiro passo para a escolha do tema do seu TCC. Neste passo, a minha dica é mais relacionada, na verdade, ao método de escolha do tipo de texto que você está fazendo. Como assim, Pedro? Se você escolher, que no caso é a minha dica, fazer um relato de experiência ou um relato de caso de algo que você presenciou, vai ser muito melhor de escrever. Primeiro, relatos de caso e de experiência, eles não exigem aquela longa revisão de literatura que normalmente um texto, um artigo de revisão bibliográfica pede, né? Você vai apresentar aquilo que você viu, seja, por exemplo, sou da medicina, então vi aqui um caso de um paciente, criança com doença de Crohn, que entrou parecendo uma TB abdominal, mas não fechou o diagnóstico. Enfim, aqueles casos assim que geram muita discussão em clínica médica são ótimos para se escolher. Assim, se você estava lá e você acompanhou esse caso, né? Porque você tem aquela emoção do momento de que você estava lá, você acompanhou o resultado dos exames, você atendeu aquela pessoa, você vivenciou aquilo. Então, é muito melhor descrever porque você vai estar narrando as suas memórias, na verdade. Então, é uma proposta de tipo de texto muito mais tranquilo de ser feito do que você, por exemplo, fazer uma revisão de literatura. Porque aí você vai ter que pesquisar centenas de artigos, muita revisão de temas e tem que ver se seguir todos aqueles protocolos de revisão, sem necessariamente ter aquele sentimento de que você está vivenciando uma coisa prática. Isso em relação à área da saúde, né? Nós que atendemos pessoas, comumente temos a oportunidade de fazer muitos relatos de caso nesse sentido. Tanto da medicina, mas também se você é da fisioterapia, você que é da fono, você que é da nutrição, da enfermagem, enfim. Por exemplo, sou das ciências humanas, sou das ciências exatas. O que é que eu posso fazer com esse estilo de texto também? A minha dica são os relatos de experiência. Então, você vivenciou estágios, realizou projetos de extensão, projetos de voluntariado. Um exemplo prático. Essa semana eu ajudei um amigo produtor musical, que inclusive a vinheta do canal foi ele que produziu, né? O meu amigo Sidney. Ele está se formando em música na Universidade Federal
Federal do Cariri e ele vivenciou a residência pedagógica em música, né? Então, no caso, são professores de música em uma escola pública aqui no interior do Ceará, que dão aula de música em uma escola pública, né? E aí ele acompanhou esses professores alguns dias, acompanhou as aulas e ele fez o seu TCC, um relato de experiência sobre que ele viu lá. Os alunos gostam muito, participam muito, estão entusiasmados em ir para a escola, também estão desenvolvendo habilidades de comunicação, de trabalho em equipe. E aí ele colocou fotos das visitas, de como os alunos estão tocando em equipe, realizando trabalhos. Então ele narrou o que ele viu lá. E aí, desse trabalho, ele fez aquela introdução básica, que em outro vídeo eu vou falar sobre como fazer a introdução, como fazer o referencial teórico. Depois da introdução referencial teórico, ele colocou o relato de experiência, né? O que foi que ele viu lá. Depois do relato de experiência, ele fez uma discussão de literatura, o que é que a literatura traz sobre experiências parecidas com a dele. Concluiu ali com considerações finais e que eu também vou ensinar vocês a fazer em outro vídeo. Vou compartilhar com vocês o que eu sei sobre isso e pronto, as referências, nota 10. Então, assim como ele fez na sua vivência enquanto faculdade de licenciatura em música, você pode fazer sobre qualquer atividade, seja qual for a sua graduação, entendeu? Então, de farmácia, eu fiz ali uma visita a uma escola, fiz uma palestra sobre prevenção de drogas de abuso. E aí eu vou fazer um relato de experiência sobre essa visita, sobre a importância da educação em saúde, prevenção do abuso de drogas entre os jovens, e ali o seu relato de experiência está pronto e o seu TCC de algo que você vivenciou. Em outros vídeos eu vou também falar para você como fazer um relato de experiência, como fazer um relato de caso, mas aqui eu estou falando sobre como facilitar a escolha do tema do TCC justamente para você nortear para algo que seja mais fácil para você, tá bem? O quarto passo para a escolha do tema do seu TCC é: não dificulte. Como diz a grande pensadora contemporânea Márcia Sensitiva, para de ser doida. Para de ser doida! Por quê? O que é que eu quero dizer com isso? Você não está defendendo o seu PhD agora. Você está na graduação, você está fazendo aquele trabalho para você mostrar para aquela banca de professores que você tem noção de escrita de trabalho acadêmico e noção de desenvolvimento de um trabalho científico, que você consegue se portar lá na frente deles e apresentar um trabalho. Então, agora você só precisa dominar estas habilidades. Você não precisa inventar uma teoria nova de uma coisa super difícil, um tema que é estrondoso de não sei o quê. Não, se você tem essa ambição, você foque em fazer ela o seu projeto do seu mestrado, do seu doutorado. Pense em começar um projeto independente ali com a indústria. Enfim, faça um livro sobre isso por fora. Se você está assistindo esse vídeo querendo dicas para facilitar o processo TCC, você escolha um tema que já é de domínio seu, né? Então esse é o quarto passo, tá batendo com o primeiro ali de cara. Não, agora se você quer fazer uma coisa super diferente, porque é seu momento, chegou a hora da estrela, então pode fazer, aí é por sua conta e risco. Mas como esse vídeo é sobre como facilitar a vida da pessoa, então escolha um tema fácil, minha gente. Não precisa lacrar agora não. Só em você concluir o seu TCC de forma bem feita, um texto bem escrito, um texto bem feito, com a metodologia correta, você já arrasou, tá bom? Então não precisa escolher um tema estrondoso, porque isso não vai fazer você ganhar mais ponto não, só vai fazer você ganhar mais dor de cabeça, tá bom? E o quinto passo é você conferir na literatura o que já tem sobre isso. Então, agora que você já escolheu algo que é da sua rotina, algo que já é debatido na sua vivência, você tem propriedade sobre aquilo, já escolheu um método que é de relatar uma experiência, de relatar um caso, de algo que você faça com suas palavras, já escolheu um tema que está em discussão, algo que não tem assim uma resposta certa, algo que gera aquela benefício da dúvida.
e que você não dificultou, né? Você não dificultou a sua vida aqui revisando, o final é você ver o que já tem. Então vai lá nas bases de dados, é PVS, PubMed, Medline, Google Acadêmico, periódicos da CAPES, e você vai colocar Scopus, né? E aí você vai colocar palavras-chave relacionadas àquele tema que você está pensando, e você vai ver o que é que já tem sobre isso, como é que os autores estão falando sobre esse tema. E aí você vai poder delimitar o seu trabalho, você vai poder nortear a escolha, o desenho do seu estudo, definir a pergunta, né? A pergunta do seu trabalho. E aí em outros vídeos eu posso falar para você justamente sobre como fazer cada método, como os diferentes métodos se pode fazer, como fazer uma introdução, como fazer um referencial teórico, como buscar as revisões bibliográficas. Tem muita coisa que eu acredito que pode ajudar você, porque quando eu passei por essa fase, eu sofri muito para encontrar informações de forma acessível, numa linguagem que eu entendesse. E foi para isso que eu criei este espaço e estou desenvolvendo ele, para ajudar pessoas a vivenciar esses processos de forma mais fácil, de forma mais acessível, com menos ansiedade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, manda para os colegas da turma, a panelinha que você gosta. Não precisa mandar para a turma toda não, manda só para a panelinha que você gosta. Compartilhe com os seus colegas e se inscreva no canal para acompanhar, ative o sininho para acompanhar as próximas publicações sobre como facilitar a sua vida no processo de TCC e também de escrita de trabalhos científicos, tá bem? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo. E é isso, espero você no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!